Hello, good afternoon. How are you? I am fine, and you? Espero que todos vocês estejam bem, queridos alunos do quarto e do quinto ano, e sejam muito bem-vindos à nossa 18ª aula de inglês. Vocês estão animados? Porque eu estou super animado para a nossa aula de hoje. Crianças, nas nossas últimas aulas de inglês, nós estávamos aprendendo sobre o passado do verbo to be. O verbo to be significa ser ou estar, e nós utilizamos o passado para falar que determinada ação aconteceu no passado, como o próprio nome diz, e que quando você quer falar que você era ou estava fazendo determinada ação. Vamos relembrar o verbo to be no passado para todas as pessoas? Para o I, o verbo to be é was. Para o I, o verbo to be é was, no passado. Para o you, were. Para o he, was. Para o she, was. Para o it, was. Para o we, were. E para o they, were. Hoje, crianças, nós iniciaremos um estudo de um outro verbo em inglês, que é o verbo to have. O verbo to have, crianças, significa ter. Quando você quer falar que você, ou determinada pessoa, tem ou possui algum objeto ou alguma coisa, é o verbo ter. Verbo to have significa ter. Como você fala, por exemplo, eu tenho uma maçã. Eu utilizo o verbo to have para falar isso em inglês. E o verbo to have, ele tem as suas peculiaridades. Para cada pessoa, ele pode mudar um pouquinho a sua forma de escrever. Como que eu falo, crianças? Eu tenho. Eu falo I have. Eu tenho, I have. Para o you, a mesma coisa. Você tem, you have. Para o he, para o she e para o it, muda um pouquinho. Como que eu falo que ele tem? Eu falo he has. Como que eu falo para o she? Ela tem. She has. E para o it has. Para o we, volta ao normal. We have. Nós temos. We have. E para o they have. Eles ou elas têm. Vamos falar novamente? Como que eu falo eu tenho? I have. Como que eu falo você tem? You have. Como que eu falo que ele tem? Eu falo he has. Como que eu falo que ela tem? Eu falo she has. Como que eu falo para objetos ou animais? Por exemplo, o animal tem um pelo dias, tem alguma coisa. Eu falo it has. Como que eu falo que nós temos? Eu falo we have. E como que eu falo eles ou elas têm? They have. Vamos fazer alguns exemplos. Como que eu falo que eu tenho uma maçã? Eu falo I have an apple. Eu tenho uma maçã. I have an apple. Deixa eu arrumar aqui para vocês verem a frase completa. Como que eu falo? Eu tenho uma maçã. Eu falo I have an apple. Como que eu falo que você tem uma maçã? Eu falo you have an apple. Você tem uma maçã. Como que eu falo que nós temos uma maçã? Eu falo we have an apple. We have an apple. Nós temos uma maçã. Como que eu falo que ela tem um caminhão? Eu falo she has a truck. She has a truck. Ela tem um caminhão. Como que eu falo que ele tem um caminhão? Eu falo he has a truck. Entenderam, crianças? Como que eu falo que nós temos um pássaro? Eu falo we have a bird.
Como que eu falo que você tem um pássaro? Eu falo you have a bird. Compreenderam, crianças? Sendo assim, nós iremos realizar a nossa atividade do dia de hoje, que é essa que está escrito o verbo to have, que a data está do dia 25 de maio, mas nós iremos realizar hoje, no dia 22 de junho. Vamos ler a atividade número 1. Complete os espaços abaixo com o verbo to have. Aqui, crianças, nós temos 8 frases, que essas frases têm um espaço faltando, que vocês irão completar com o verbo to have. Então, o que vocês vão fazer nessa primeira atividade? Vão completar com o verbo to have. Você vai colocar o have para as pessoas que forem I, you, we e they. E vocês irão colocar has para as pessoas que forem he, she ou it. Compreenderam? Assim que vai ser a atividade número 1. Vou fazer a letra A com vocês e vocês irão fazer o restante. Letra A, I, espacinho, a dog. Como que eu falo eu tenho um cachorro? Eu falo I have a dog. Vocês irão fazer isso com as demais frases, lembrando de olhar sempre a pessoa para ver qual verbo to have vocês irão colocar. Depois disso, nós iremos fazer a número 2. Está escrito assim. Abaixo estão escritas algumas frases fora de ordem em relação ao verbo to have. Corrija-as colocando em ordem. Então, aqui, crianças, nós temos 5 frases que elas estão embaralhadas. Vocês irão desembaralhar elas e escrever na linha de baixo a maneira correta. Como que eu desembaralho uma frase com o verbo to have? A primeira palavra que tem que aparecer é a pessoa. A pessoa. Primeiro tem que aparecer I, you, he, she, it, we ou they. A pessoa. Depois da pessoa, nós temos que pôr o verbo to have. Ou have ou has. Depois, nós temos que colocar ou a ou o an. Porque é um ou uma. A ou an. O a quando a próxima palavra começa com consoante e o an quando a próxima palavra começa com vogal. E por último, a palavra que sobrou, que é o substantivo. Por exemplo, apple. Deixa eu fazer um exemplo aqui para vocês, olha. A primeira frase é I have a dog. Vamos fingir que essa frase fosse I have an apple. Deixa eu achar as palavrinhas aqui, ó. Deixa eu embaralhar elas aqui, ó. An apple. Isso. Ó, a frase tá assim, ó. Embaralhada. Como que eu coloco essa frase em ordem? Primeiro eu ponho a pessoa, I. Depois eu ponho o verbo to have, have. Depois eu coloco a ou an, que é uma. E por último eu coloco a palavrinha que sobrou, apple. I have an apple. Compreenderam, crianças? Essa é a atividade da aula de hoje. Mandem foto. O teacher está avaliando as fotos e corrigindo também para se porventura houver algum erro. E até a nossa próxima aula. Bye, bye.